Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao português. Hoje o nosso assunto será sobre os tipos de frases. Vamos aprender um pouquinho. O que é uma frase? Nós adoramos o friozinho do outono. Então, o que nós acabamos de ler é uma frase. A frase é uma palavra de palavras organizados que expressam um comunicado, uma informação. Na verdade, são palavrinhas que têm sentido. Toda frase começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Na escrita existem diferentes tipos de frases de acordo com a intenção de quem escreve. As frases elas podem ser classificadas em as declarativas afirmativas e negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas, e é o que nós vamos ver um pouquinho de cada um agora. A frase declarativa. A frase em que é feita uma declaração, isto é, que informa ou uma situação, é chamada de frase declarativa. E ela termina com um ponto final. Exemplos: Rita gosta de chocolate. A turma do quarto ano está em silêncio. O mar é majestoso. Todas essas frases são exemplos de frases declarativas. Afirmativa e negativa. A de um advérbio de negação pode exprimir ou negar a ação no processo expressos pelo verbo. Então, na forma afirmativa, está declarando, está afirmando. Pedro leu o livro. Já na forma negativa, vai aparecer a palavrinha não. Pedro não leu o livro. Vamos para a frase exclamativa. É uma frase que exprime os sentimentos e emoções do falante em relação a um determinado contexto, que indica admiração, alegria, amor, indignação, medo, espanto e sempre vai terminar com um ponto de exclamação. Eu e Rita adoramos chocolate. O mar é majestoso. A turma é muito. A frase imperativa é a frase que exprime uma ordem, um conselho, um pedido, uma exortação do falante e que tem o verbo no modo imperativo, conjuntivo, indicativo ou em formas do gerúndio ou infinitivo. E o sinal de pontuação usado deve ser o ponto final. Então, nada mais é do que uma ordem ou um pedido, como calem-se. Rita, para de comer chocolate. Faz o que te digo. Poderia ser também, menino, há exemplos de frases imperativas. A frase exclamativa, como eu já tinha explicado, a exprime os sentimentos e emoções do falante em relação a um determinado contexto, né? Indica admiração, alegria, amor, indignação, termina com ponto de exclamação. Tem também a frase interrogativa, que é sempre uma pergunta, não é? Sempre vai aparecer as palavrinhas onde, quando, porquê, quem, como, e vai terminar com o sinal de interrogação. Você vai escrever na agenda a data de hoje, vai colocar a atividade na gramática, páginas 67 até 70, atividade no caderno de português. Ciente é para o seu responsável assinar. Vamos fazer a atividade na gramática, na página 67. No primeiro quesito, está pedindo para você relacionar as colunas. Então, você vai colocar A para afirmativa, B negativa, C interrogativa,
D, exclamativa, E, imperativa. Relaciona as colunas, certo? No segundo, você vai observar a indicação do tipo de frase e vai pontuar corretamente. Na letra A, uma frase interrogativa, na letra B, afirmativa, na letra C, exclamativa, letra D, imperativa, letra E, negativa. No terceiro, você vai criar frases de acordo com as cenas e de acordo com o tipo de frase. Na letra A, B e C. No quarto quesito, você vai ler o bilhete e fazer o que se pede. Aí depois você vai copiar do texto uma frase que seja declarativa afirmativa, depois uma negativa, uma exclamativa, uma interrogativa e uma frase imperativa. No quinto quesito, você vai transformar as frases abaixo em interrogativas. Use o porquê no início das frases para fazer uma pergunta. Lembrando que sempre que você vai escrever o porquê no início da frase, ele é separado sem o acento. No quarto quesito, você vai ler o bilhete e fazer o que se pede. Tirar do bilhete uma frase declarativa afirmativa, uma negativa, uma exclamativa, interrogativa e uma imperativa. No quinto quesito, você vai transformar as frases abaixo em frases interrogativas. Use o porquê no início das frases para fazer uma pergunta, lembrando que o porquê vai ser separado sem o acento. Já na parte de ortografia, você vai completar, escrever o nome dos desenhos, tá? Utilizando palavras com as, es, is, os. No segundo, você vai separar as sílabas e classificar quanto à tonicidade. Classificar quanto à tonicidade é você dizer qual é a sílaba tônica, tá? Em que posição ela se encontra, qual o nome que recebe. No terceiro quesito tem assim: Lucas convidou seus amigos para sua festa de aniversário. Vamos conhecê-los. Complete as palavras no texto e preencha os nomes dos amigos de Lucas na imagem. No quarto quesito, você vai continuar completando com as, es, is, os e vai copiar a palavra ao lado. No quinto quesito, você vai procurar no diagrama palavrinhas com os, es e os, depois copiar embaixo e classificar quanto ao número de sílabas. Lembrando que classificar quanto ao número de sílabas é você dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Esta atividade é para o caderno. Você vai observar a imagem e vai criar uma frase afirmativa, uma negativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. E no segundo você vai observar a imagem e vai dizer que tipo de frase é. Tenham todos um ótimo dia. Assim que terminarem as atividades, envie para mim. Muito obrigada, até a próxima.